Graça e paz, todos os irmãos. Nós vamos seguir aqui, na última escola dominical que nós tivemos, nós estudamos a primeira lição da revista A Cruz de Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando na lição de onde nós paramos, lição 2. E hoje nós vamos ver a respeito da centralidade da Cruz de Cristo. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. E eu vou pegar o meu aparelho ali que eu esqueci de pegar. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, é o versículo-chave da nossa lição hoje. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler? Diz assim: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Mais uma vez. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui, nós viemos aqui porque queremos te adorar, nós queremos aprender mais a tua palavra junto com os nossos irmãos, Pai. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações aqui hoje, me usa como um instrumento teu, fale também ao meu coração, ao coração de cada irmão aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas eu já fiz um devocional e mandei no grupo para fazer o culto doméstico. Eu fiz nesse versículo aqui, que era justamente o versículo da lição. E Paulo, quem escreve essa carta de Gálatas foi Paulo, e ele fala aqui que a única glória que ele tinha era a cruz de Cristo. Mas na época que Paulo escreveu isso, a cruz para o mundo não era algo que eles podiam se gloriar. Era algo vergonhoso. Por quê? Eu anotei algumas informações aqui. Apenas os piores criminosos eram punidos com a crucificação. Eles, quando os criminosos não eram nem cidadãos romanos, que era mais fácil deles serem crucificados. Os cidadãos romanos, eles só eram crucificados se eles tivessem cometido uma grave traição, uma traição extrema. Apenas os assassinos, os rebeldes, os ladrões, que não eram cidadãos romanos, que eles eram crucificados. E Paulo, ele justamente está aqui, ele está no 1º século, quando a crucificação ainda era praticada. E ele fala aqui que a glória dele é a cruz. Por que ele fala isso? Além disso, a cruz era uma morte terrível. Uma pessoa podia ficar dias ali sofrendo na cruz, agonizando antes de morrer. Vocês lembram que os ladrões ali que morreram ao lado de Jesus, eles tiveram as pernas quebradas? Foi para que eles morressem mais rápido. Porque a pessoa ela podia ficar ali até dias sofrendo na cruz. E além disso, para os judeus, vamos abrir lá em Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia. Isso aqui, estou falando aqui na perspectiva dos cidadãos romanos, né? Mas para os judeus, o que era a morte na cruz? Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. 21, 22, na verdade. Diz assim:
se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então já estava escrito na lei de Moisés, que o próprio Deus tinha dado a Moisés, que o quê? Quem fosse morto no madeiro, e os judeus eles associavam o madeiro com a cruz, o que essa pessoa ela seria considerada? Ela é considerada maldita por Deus. Então a cruz ela não era para o mundo daquela época, nem para os judeus, nem para os romanos, não era um motivo de glória. Mas Paulo está falando aqui, o que Paulo fala lá em Gálatas? Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Meus irmãos, é porque a cruz ela estava no centro do propósito do próprio Jesus. Jesus tinha como o objetivo da sua vida, o centro da sua perspectiva, estava a cruz, no próprio coração de Jesus. E por causa disso, a cruz ela acabou se tornando um símbolo cristão. Nós vemos que cada religião, ou muitas ideias, comunidades, elas têm símbolos, não é verdade? O islamismo tem o símbolo deles, que é a meia-lua. O judaísmo usa a estrela de Davi. O marxismo, já viram o martelo junto com a foice do marxismo? Os partidos políticos têm símbolos, associações e lojas, elas têm logos, têm logomarcas, têm símbolo. A nossa igreja, né, tem uma logo, que é a pomba no círculo. E a igreja cristã, desde o seu começo, ela buscou alguns símbolos. No começo, eles usavam o peixe, porque o peixe, ele é como que fala aqui? Na palavra peixe, escrito em grego, eram as mesmas letras, só que se você trocasse a ordem, era como se fosse as letras, elas tinham a ver com o nome de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, alguma coisa assim. Então as letras eram como se fossem as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, as letras de peixe. Mas, no final das contas, o que acabou se tornando mesmo o símbolo da igreja cristã foi a cruz. Porque a cruz ela está no centro mesmo da perspectiva do próprio Jesus. Vamos ver algumas passagens então da Bíblia que mostram que a cruz ela estava no centro da perspectiva de Jesus. Por exemplo, vocês lembram? Ali no primeiro milagre de Jesus, isso aqui não precisa abrir, mas no primeiro milagre de Jesus foi aonde? Vocês lembram? Isso, na festa de casamento. E o que ele falou para Maria? Ele falou, não é chegada a minha hora. Isso está escrito no livro de João. João, ele vai 7 vezes, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, até que quando chega no momento da crucificação de Jesus, ali próximo, Jesus fala, é chegada a minha hora. Então, ele, desde o primeiro milagre de Jesus, ele já está apontando para a crucificação. Fala, não é chegada a minha hora. Vamos abrir aqui, então, em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Outra passagem que vai mostrar que a cruz estava no centro da perspectiva do próprio Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Se vocês quiserem acompanhando na revista, eu estou no ponto 2 agora, que diz a perspectiva
de Jesus. Então, o que aconteceu aqui em Marcos 8? Pedro tinha acabado de fazer aquela declaração que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tinha acabado de falar isso para Jesus. E logo depois disso, o que Jesus começou a ensinar? Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em conta um objetivo. E esse objetivo era morrer ali na cruz. Morrer pelos nossos pecados. Diversas outras vezes Jesus falou sobre sua morte. A própria ceia, que nós vamos celebrar hoje à noite, também já anuncia a morte de Jesus. Isso ele falou tudo antes de morrer, não foi? Ele já estava avisando, mostrando o objetivo dele aqui na terra. Era para morrer. E ele fez isso como, primeiro, obediência ao Pai, mas também, Jesus ele fez também por sua própria vontade. Vamos abrir lá em João 10. João 10. Quem encontrar pode ler. Se alguém estiver escutando no YouTube, também pode abrir sua Bíblia aí em João 10, 17 e 18. João 10, 17 e 18. Quem encontrar pode ler. O 18 também. Isso. Então Jesus ele deu sua vida por obediência ao Pai, mas no versículo 18 o que fala? Eu a dou por minha própria vontade. Jesus ele veio à terra, já estava certo do que ele iria fazer, e ele deu sua vida por sua própria vontade. Isso mostra que a cruz estava no centro ali dos objetivos de Jesus. Por isso que a cruz se tornou o centro, também o símbolo da fé cristã. Então, meus irmãos, nós podemos olhar para o exemplo de Jesus e podemos aprender. Nós precisamos, assim como Jesus, obedecer ao nosso Pai Celestial. Jesus, ele obedeceu, mesmo sabendo que aquilo iria lhe trazer muito sofrimento. Mas não é apenas isso, não é só isso, não era apenas sofrimento. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e ele foi exaltado, a posição de maior autoridade do universo. Então, obedecer a Deus não é apenas sofrimento, traz uma glória muito maior para nós. A vida de Deus, mesmo que traga algumas dificuldades, como nós bem sabemos, não é verdade? Pense na sua casa, na sua família, no seu serviço. Às vezes, obedecer a Deus não é simples. Traz algumas críticas, ou às vezes nos colocam na posição que nós ficamos desconfortáveis por causa da nossa natureza pecaminosa. Às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas precisamos imitar Jesus, obedecê-lo,
Obedecer a Deus, mesmo quando isso nos traz um sofrimento. Por quê? Porque isso depois vai nos trazer uma glória muito maior. Vai nos trazer as recompensas do próprio Pai. Continuando então, meus irmãos, o ponto 2 fala que a cruz estava, a perspectiva de Jesus era que a cruz estava no centro ali dos seus objetivos. E os apóstolos também enfatizaram a cruz. Em algumas pregações iniciais ali de Pedro e Paulo, que a gente vê a ênfase dos apóstolos agora, ponto 3. Em algumas pregações iniciais dos apóstolos Pedro e Paulo, como a gente vê em Atos, vamos abrir aqui num exemplo só. Atos capítulo 5, versículo 30. Quem encontrar pode ler também. Atos capítulo 5, versículo 30. Isso, pendurando num madeiro. Isso aqui é a pregação de Pedro. Pedro ele podia ter falado pendurando numa cruz. Mas ele falou pendurando no madeiro. O que isso aqui lembra? O versículo que a gente leu hoje. Versículo lá de Deuteronômio. Que fala que quem morre no madeiro, ele era o quê? Maldito de Deus. Pedro, ele não tentou esconder que Jesus tinha morrido no madeiro. Não. Isso aqui a gente vê que Pedro, ele fala isso de novo, ali quando está com Cornélio. E Paulo também fala lá na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Eles não esconderam que Jesus tinha morrido no madeiro, sabendo que, para os judeus, quem morria no madeiro era o quê? Maldito de Deus. Por que eles não esconderam? Porque isso aqui mostra que o quê? Que Jesus ele se tornou maldição no nosso lugar, para que a nossa maldição fosse tirada, fosse levada embora. A cruz também estava sendo ali enfatizada pelos apóstolos. Eles explicitaram isso. Agora, na revista, aqui a ênfase dos apóstolos, ponto 3, diz assim, para eles, para os apóstolos, como podemos ver em Coríntios, 1 Coríntios 15, 3, na cruz se cumprem os propósitos divinos. Deixa eu ler aqui 1 Coríntios 15, 3. Diz assim, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, aqui na revista fala que na cruz se cumprem os propósitos divinos. Os apóstolos também entendiam que os sofrimentos presentes, os nossos sofrimentos, que nós passamos todos os dias, eram uma maneira de compartilhar do cálice do Senhor, ou seja, do sofrimento do Senhor Jesus. Isso aqui, vamos abrir esse versículo, ele é interessante. Vamos abrir aqui, não que os outros não sejam, mas faz parte aqui dos propósitos da lição. 1 Pedro 4, 12. Quem encontrar pode ler também. Pedro 4, 12. E realmente que a maldição de Deus estava satisfeita no Calvário. Lembra que Jesus ele se tornou pecado, ele levou a nossa maldição sobre ele. Assim, olha que interessante, esse último parágrafo aqui, do ponto 3, diz assim, assim, nem mesmo a ressurreição foi algo tão motivador. Predominou na mensagem apostólica.
os apóstolos entenderam que a vitória sobre a morte só ocorreu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então fala aqui que nem mesmo a ressurreição foi algo tão motivador, porque a ressurreição é o que traz alegria, a gente lembra de morte, traz tristeza, sofrimento, né? A crucificação de Jesus. Mas nem mesmo a ressurreição foi algo que motivou tanto, mas o que é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus estava no centro da perspectiva de Jesus. Os apóstolos enfatizaram a cruz. E nós podemos lembrar disso quando vierem os sofrimentos na nossa vida. Lembrar de 1 Pedro 4,12. Quando vier algum sofrimento por causa de Jesus ou por causa de ser crente, nós devemos o quê? Nos alegrar, porque estamos participando o quê? Dos sofrimentos de Jesus. Estamos como que compartilhando, nos tornando coparticipantes dos sofrimentos de Jesus. E por último, meus irmãos, ponto 4 diz assim, a verdadeira igreja tem preservado, no decorrer dos anos de sua história, a fidelidade à genuína fé, mesmo em momentos tanto do passado como do presente. O de seus seguidores era muitíssimo glorioso. Haviam aprendido que o servo não é maior do que o seu mestre, e que para eles, como foi para ele, Jesus, o sofrimento era o meio da glória. Mais que isso, o sofrimento era a glória, e sempre que eram insultados por causa do nome de Cristo, então o Espírito da glória descansava sobre eles. Meus irmãos, muitas pessoas hoje rejeitam a cruz. A gente pode ver as outras religiões. O islamismo, ele rejeita a cruz. Ele diz que um profeta não poderia ter um fim assim tão vergonhoso como a morte na cruz. Eles rejeitam a vergonha da cruz. Porque para o mundo, realmente a cruz é uma vergonha. Imagina o seu Deus morrendo, como Jesus morrendo na cruz. Ele é nosso Deus. Os hindus também rejeitam a cruz, porque Gandhi ele afirma que não pode aceitar a morte de Jesus na cruz como algo que possui uma virtude misteriosa ou miraculosa. Ele diz que pode até aceitar que Jesus historicamente realmente morreu na cruz, mas ele não pode aceitar que a morte de Jesus foi algo miraculoso, algo que traz algo misterioso, miraculoso. Alguns filósofos também dos dias de hoje também rejeitam a cruz. Eu anotei aqui, que também fala nesse livro, Friedrich Nietzsche, um filósofo, dizia que o cristianismo é a religião da misericórdia. E realmente é, né? Mas, na ideia para ele, isso distorce a lei da evolução. Porque na evolução o quê? O mais forte sempre vence, ele sobrevive. E ele vai mantendo ali sua herança genética, né? Então Nietzsche, esse filósofo, ele sonhava com o surgimento de um super-homem, uma raça governante, audaz. E esse filósofo rejeitou o cristianismo por causa de sua fraqueza. Mas o que Deus ele escolheu? Ele escolheu os fracos deste mundo para humilhar os fortes. A loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Outro filósofo, o Sir, não sei ler direito, mas Alfred Ayer, disse que o cristianismo é a pior religião de importância histórica. Por quê? Porque repousa nas doutrinas aliadas do pecado original e da expiação vicária, as quais são intelectualmente ultrajantes. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas Deus escolheu justamente isso para envergonhar os sábios e envergonhar os fortes. Ele escolheu salvar os fracos, os que creem na fraqueza da cruz.
o que é vergonha para o mundo é glória para nós, meus irmãos. A cruz ela é glória para o cristão. Mas se todos desprezam essa cruz, nós a exaltamos, porque ela é o centro do Evangelho. É o centro do cristianismo. A cruz estava no centro da mente do próprio Senhor Jesus. Diferentemente de todas as outras formas de religião, isso aqui é outra citação, a religião cristã é a fé em um mediador. Ou seja, o que é o mediador? Alguém que Jesus ele se colocou entre nós e Deus. Ele está fazendo essa mediação entre nós e Deus. E ele morreu no nosso lugar. Ele levou a nossa maldição sobre ele. A crença nesse mediador é completamente fundamental para a fé cristã. Vamos encerrar agora abrindo numa referência que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O que era loucura para os gregos no passado, continua sendo loucura hoje para os intelectuais modernos, que confiam em sua própria sabedoria. E aquilo, e o que permanece como pedra de tropeço, e aquilo que era pedra de tropeço no passado, continua sendo pedra de tropeço hoje para aqueles que confiam na sua própria justiça. Mas nós fomos salvos pela loucura da pregação da cruz, que é vergonha para o mundo, mas é uma glória para nós. Meus irmãos, vamos pensar em algumas aplicações para nós hoje. A cruz, creio que ela é um motivo de glória para todos nós aqui, eu falo na mente, no coração de cada um. A cruz ela é um motivo de glória para nós, então não tenha vergonha da cruz. Não tenha vergonha do nosso Deus, que Jesus que morreu por nós, tornando maldição no nosso lugar. Apenas através da cruz nós podemos encontrar a Deus e ter um relacionamento de intimidade paternal com Deus. Apenas através da cruz precisamos ser perdoados. Então a cruz também precisa estar no centro das nossas vidas, da perspectiva das nossas vidas, lembrando da cruz de Jesus. E precisamos contar isso para outras pessoas também. Outras pessoas precisam saber da cruz, da pregação da cruz. É um privilégio, mas também é um dever, meu irmão. É um dever de cada um de nós falarmos de Jesus, da cruz de Jesus para outras pessoas. Ela deve ser o centro da perspectiva das nossas vidas. Vamos orar. Pai,
Muito obrigado pela cruz de Jesus, que é loucura para o mundo. Uma morte vergonhosa. Como uma morte vergonhosa pode ser um motivo de salvação para tanta gente, Pai. Desde que o mundo é mundo, Senhor, a história é sobre Jesus. Tudo é o centro de tudo é Jesus. Jesus, ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Só assim pode haver salvação. A morte do substituto, Jesus Cristo, na cruz por nós. Pai, nós louvamos o Teu nome por isso. Nos ajude a cada dia nos lembrarmos dessas bênçãos, da bênção da cruz de Cristo. Nos ajude a viver com isso sempre em mente e contando para outras pessoas, buscando seguir o exemplo de Jesus, que obedeceu ao Pai, mesmo que isso lhe trouxe sofrimentos, porque no final nós teremos uma glória muito maior. Nos ajude a viver cada dia das nossas semanas. A gente está falando isso aqui no domingo, mas quando chegarmos em casa hoje, e na segunda-feira, na terça, na quarta, nos ajude a vivermos assim, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos repetir mais uma vez o versículo-chave? Vamos ler na revista, porque todo mundo